Ana, posso falar ainda? Boa noite. Boa noite. Estamos aqui, então, agora, pelo Meet, fazendo apresentação no Facebook, no YouTube. Estamos com essa linda oficina que se tornou. E, por favor, por gentileza, quem está entrando, feche o microfone, só para a gente não fazer muito... Isso, que a gente já está com duas plataformas. Então, vamos lá. É com muita satisfação que a gente está com todo esse grupo aqui no Meet, que se inscreveu. Quem não conseguiu, está nos acompanhando pelas páginas do YouTube e do Facebook. E nós temos hoje uma live oficina, e essa situação de pandemia nos desafiou, né, a fazer uma live hoje de oficina. E então vamos estar hoje com a Patrícia Cruz e a Eliana Oliveira, que mais uma vez estão nos prestigiando com a sua presença, com a sua sabedoria, com o seu carinho, com a sua ai, me perdi a palavra, desculpa, estou nervosa. Acolhida. E eu não vou ficar aqui me enrolando muito, quero trazer para vocês que aproveitem esse momento. E vamos lá, para uma happy hour criativo, com criatividade. Certo? Paty, Eliana, a palavra está com vocês. E no término a gente se encontra de novo. Boa noite a todos e a todas. Então, eu sou a Paty Cruz, né? E a gente está aqui de novo, né, com vocês nessa semana que é de celebração. Ontem eu consegui assistir um pouco da live que teve, fiquei muito emocionada, gente, muito, muito linda, assim, a trajetória, né, e eu até ontem coloquei ali um comentário que vocês são o nosso suporte, né? Porque eu sou uma professora também, sou arte terapeuta, mas também atuo em sala de aula. Já tive em equipe na parte da gestão e voltei para a sala de aula e a gente sabe o quanto é importante, é fundamental a presença dos orientadores para a gente dentro de uma escola, né? Então, vocês são o nosso suporte para que a gente possa ter tranquilidade, a gente possa ter segurança, né? Vocês nos dão essa base, assim, né? Esse amparo para a gente poder trabalhar, e isso não tem, assim, outra palavra para dizer que não seja gratidão a cada um de vocês, né? Pela escolha desse caminho e por estarem, né, nesse desafio que é a educação, né? E fazendo, então, esse amparo para a gente. E sou uma arte terapeuta, né, e daí, então, a Eliana que está junto aqui nesse nosso encontro, né, a gente vai chamar de encontro de celebração, desse happy hour, porque é final de tarde, né, e esse happy hour, então, com criatividade para a gente usufruir e seguir nessa celebração aí com vocês. Boa noite, então, eu sou a Eliana, e eu e a Paty planejamos alguma coisa, um desafio, né, fazer online. Então a gente pensou com muito carinho, né, e eu vou pedir agora para vocês deixarem separados os materiais que foram solicitados para vocês, né, as folhas ou as tintas, quem tem giz, lápis de cor, enfim, o material que vocês tiverem aí para deixar separadinho, né, que agora a gente vai iniciar uma sensibilização, uma meditaçãozinha, assim, e aí quando a gente terminar, eu já vou convidar vocês para utilizarem o material, tá bom? Estão me ouvindo bem, todo mundo? Então, só dar uma dica.
Sim, sim. Só dar uma dica, assim, para quem está aqui na sala, essa sala cheia, né? Super aconchegante aqui com todo mundo. Para quem está acompanhando a gente de fora também, se conseguir, tá com esses materiais assim à mão e seguir, né? O que a gente vai fazendo aqui com vocês. E a ideia, gente, se entreguem, aproveitem, porque esse momento é para vocês, né? É um momento de vocês, de entrega, de deixar do lado de fora da mente qualquer outra coisa que vocês tenham de preocupação, né, de outras imagens, sons, né, outras coisas que cheguem a vocês do cotidiano. Deixem isso de lado agora e se entreguem para esse momento. Usufruam, porque esse momento não é em vão que ele chamamos de presente, né? O momento presente. Então, estejam 100% presente neste momento aqui, né? Para usufruir deste presente que é essa oficina para vocês, tá bom? Tá, todo mundo preparado, então? Então, agora que eu peço que vocês se sentem da melhor forma, né? O do mais confortável que vocês conseguirem, tá? Se quiserem encostar a cabeça atrás na parede, fechar os olhos, tá? Cada um vai encontrando aí o seu ponto para se deixar levar, tá bom? A música, eu acho que já podia começar agora, né? Isso. Então tá. Então agora vamos dar um tempo de tudo lá fora e vamos olhar um pouquinho para dentro, tá? Sentindo a respiração. Cada um fecha os olhinhos e sinta a sua respiração. Nós sabemos que podemos respirar o tempo inteiro, né? E que nem mesmo é preciso fazer força para a gente respirar, né? É natural. A respiração acontece todo o tempo, então podemos aprender mais ainda enquanto nós respiramos. E é isso que a gente vai fazer agora. Nesse momento, desligando das coisas lá de fora, se ligando na minha voz, nas minhas palavras. Vamos nos permitir, então, por alguns instantes, ter um tempo só nosso. Um tempo para aprender lá dentro de você e ir se desligando. Você pode ouvir o som da música ao fundo. Pode seguir as minhas palavras. Você pode ir se lembrando ou se desligando, como quiser. Mas o que eu queria mesmo é que você se permitisse apenas respirar agora. Não se preocupe com nada. A UERGS ofertou esse momento para vocês e vamos receber como um presente. E é nele que nós vamos ficar. Cada vez que você respira, observa o ritmo. Observa o modo como o ar entra devagarinho dentro de você. Observe as suas sensações ao sentir a sua respiração. E nesse tempo, vai tirando proveito desse instante. Vai tirando proveito cada vez que o ar vai entrando pelas suas narinas. Você vai sentindo que ele vai levando oxigênio para todas as suas células. O ar entra pelo seu nariz, desce pela sua traqueia, passa pelos brônquios, chega nos seus alvéolos, enche o seu pulmão de oxigênio. E esse oxigênio é distribuído pelo sangue a todas as células do seu corpo. A cada uma
a quantidade exata que você precisa de oxigênio. E assim se permita agora ficar completamente à vontade. E pouco a pouco você vai transformando e digerindo com cada respiração tudo que ficou preso aí dentro de você. Você nem mesmo tem que fazer força para isso. Como estamos brincando nesse momento, quem aqui já não parou um dia para ver o céu completamente azul? Mesmo naqueles dias chuvosos, o sol se abre depois. O céu limpo, o céu claro. Você já sabe respirar, mas a surpresa aqui é que nós vamos aprender a respirar o oxigênio de um dia de céu limpo. Pois é, nós também podemos brincar de aprender. Respirar o oxigênio para ingerir as emoções presas. E assim você vai sentindo uma agradável emoção gostosa. E a cada vez que você inspira, você vai brincando de puxar o oxigênio, levar este ar puro, bom, para dentro do peito. Enquanto isso, a sua mente mais profunda vai fazendo com que esse oxigênio vá digerindo qualquer emoção difícil e trazendo uma paz bem gostosa. Ele leva aquele arzinho azul para dentro de você. E você vai sentindo uma paz deliciosa. E com essa paz, dá para você brincar de ir soltando a sua imaginação. Soltando de uma maneira tão legal que eu vou te propor um relaxamento diferente. Nós vamos relaxar num lugar muito protegido. É um lugar que a sua imaginação vai criar. Um lugar gostoso, onde você vai poder relaxar, onde você vai poder soltar. Soltar de uma maneira sem nunca deixar de se sentir protegido. Repare a sua imaginação. Enquanto vai respirando e digerindo todas as emoções, você vai pensar num lugar muito especial. Eu não sei que lugar você vai imaginar, mas eu queria que você imaginasse um lugar muito, mas muito especial. Deixe por conta da sua mente sábia ir descobrindo esse lugar para você. Isso. Sua mente vai descobrir que lugarzinho é esse que você sente proteção. Pode ser o alto de uma montanha, à beira de um riacho com um banho de água. Pode ser numa praia linda ou qualquer lugar. Templo, uma igreja, um lugar de paz. Pode ser até mesmo o seu quarto. Prepare para imaginar. Você pode até visualizar e você vai ver o que vem de forma mais fácil. Imagine agora cada detalhe do lugar. E à medida que você imagina, veja se é de dia, se é de noite, a temperatura do ar. Imagine cada detalhezinho desse lugar, cada detalhe. Deixe-se ir para lá e você vai arrumar esse lugar para poder se colocar à vontade e descansar. Você vai ver que vai vindo uma sensação muito boa, começando pelos seus pés, se espalhando pelo seu corpo, soltando todo o corpo, toda a tensão. E você pode perceber cada detalhe dos seus pés, onde eles tocam, como tocam. E aos pouquinhos você vai sentindo como as suas pernas vão ficando nesse lugar. O corpo vai se soltando, as pernas relaxando. Você vai soltando os quadris,
soltando o peito. Vai deixando que o oxigênio continue entrando. Aos pouquinhos, nada melhor do que sentir as suas costas também relaxando nesse lugar gostoso. Você vai apreciando a natureza à sua volta, o lugar à sua volta, e vai ficando cada vez mais à vontade. Você se sente soltando o pescoço, a nuca, as costas, os braços, a cabeça. Você vai sentindo essa paz. Vai se permitindo sentir cada vez mais, soltando-se por completo. E enquanto você está lá, vai aproveitando esse presente. Vai sentindo. Isso. Muito confortável. Respirando bem fundo. É tão bom que não dá vontade de sair. E agora, lentamente, cada um no seu tempo, você vai retornando, mexendo as mãos, devagar, sentindo o seu corpo, no seu tempo, abrindo os olhos, se sentindo bem, muito bem. Isso. Vamos voltando, relaxando. Isso. Todos bem? Isso, respirando, tô vendo gente respirando bem fundo, sorrindo, que delícia. Agora vamos nesse embalo, pegando a folha que vocês reservaram para esse momento, pode ser a folha grande, quem tem. Quem não tiver grande pode ser uma folha comum, né? E eu vou convidar vocês a se expressar, então, agora, livremente, através das cores. Deixa que as cores te levem. Não precisa de uma forma, de uma representação, de um desenho. Solte a mão e deixe a emoção te levar. Isso. Nem pensa em nada, só se deixem levar. O momento de pensar é depois. Agora é soltar. Eles podem colocar a segunda música.
Pessoal, agora a gente vai terminando essa parte. Nós vamos falar, a Paty vai falar sobre a incompletude. Já já a gente vai falar sobre isso. Então, quem não terminou como gostaria, vamos deixar isso de lado agora. Vai fazer parte desse processo também, para a gente entender isso. Vou pedir para Elis baixar a musiquinha. Baixar o som, isso. Ela já baixou, acho que agora é contigo, Paty. Uhum. Então, agora, gente, eu vou pedir para a gente fazer um convite para vocês, tá? Então, vocês vão olhar para o que vocês fizeram agora, vão dialogar com estes movimentos, com estas cores, conversem um pouquinho com o que vocês fizeram, olhem, busquem imagens, vejam se encontram símbolos, ou apenas sintam o que essas cores podem estar dizendo para vocês. E a partir desse diálogo, eu vou pedir para vocês pegar uma outra folha aí do lado, pode ser uma folha de caderno, quem usou tinta, né, aí pega uma folha separada, quem usou a pera pode usar a mesma folha do outro lado, tá? E a partir desse diálogo, então, que essas cores possam trazer para vocês o que a emoção de vocês está falando, a partir da viagem que vocês fizeram, né, onde a Eliana foi conduzindo vocês, da expressão desses movimentos e dessas cores, e escrevam palavras
que estas cores, esses movimentos, que é a representação da emoção de vocês, inspiram vocês na medida em que vocês vão contatando com esses movimentos que vocês fizeram. Então, escrevam palavras soltas aí, tá? Na folha do lado, ou atrás da mesma folha do desenho. Dá uns minutinhos para isso. E vocês vão escrevendo essas palavras aí, tá bom? Eu já escrevi. Já escreveu? Ótimo, perfeito. Então, a gente dá uns minutinhos para quem ainda não escreveu. O que foi, Rô? Acho que podia ter uma música baixinha, né? Acho que vamos deixar para outra parte, para a gente poder ir falando. Vou pedir para eles já colocar para a gente a parte do PowerPoint. Mas podem seguir escrevendo, a gente vai apresentar para vocês, para quem não conhece, claro, né? Um conceito que está muito presente na vida da gente e a gente nem sabe, né? Se quiser colocar no modo de apresentação, Elise. Não ficar tão pequenininha ali a letra. Aí. Acho que tem que abrir maior. Acho que não pega, não tá pegando. Não? Na apresentação parece que não tá pegando, né? Ela abre E fecha. e fecha. Uhum. Mas não tem problema, gente. Tá. Pode ser? Pode ser, não tem problema. Tranquilo. Bom, então a gente quer conversar um pouquinho com vocês, né? Agora deixa reservado aí do ladinho as imagens que vocês fizeram e as palavras, já a gente vai retomar. E a gente quer falar um pouquinho com vocês sobre este conceito, o Abzab, que significa, não tem uma tradução literal, tá? Mas significa a arte da imperfeição. E é um conceito que tem uma origem lá no Zen budismo, né? E que está relacionada à imperfeição, que é um conceito totalmente contrário ao que geralmente a gente busca na nossa vida, né? Porque se a gente for fazer um olhar para a nossa vida, para a nossa caminhada profissional, a gente está sempre procurando, obviamente, corresponder positivamente ao que as pessoas esperam da gente, né? E quando a gente está dentro de um percurso, por mais que a gente pense, planeje, organize aquele percurso, a gente precisa lembrar que a gente está trabalhando com pessoas, né?
E a gente falava disso naquela live que nós conversamos também, eu e a Eliana com vocês, né? E quando a gente está trabalhando com pessoas, a gente está trabalhando com o que é inusitado, porque a gente não tem certeza daquilo que vem do outro em direção a nós, quando a gente oferta alguma coisa, né? Quando a gente direciona, encaminha alguma coisa dentro das nossas profissões, né, dentro do nosso fazer profissional, né, falando um pouco de vocês, assim, enquanto orientadores, né. Às vezes, aquele é o melhor caminho que a gente poderia pensar, mas nem sempre ele se aplica e ele tem um reflexo, né, ou um efeito colateral dentro daquilo que a gente esperava, muitas vezes, né. E aí a gente tem que lidar com as nossas frustrações, a gente tem que lidar com a frustração do outro, porque talvez não fosse aquilo que ele também estava esperando, né? E quando a gente está falando desse conceito, né, desta arte da imperfeição, ela nos traz justamente a possibilidade da gente conseguir ver a beleza em tudo, até nas coisas mais insignificantes da vida, mesmo que estas estejam repletas de falhas e rachaduras. Porque sim, porque muitas vezes na nossa caminhada profissional, a gente vai encontrar algumas falhas, a gente vai encontrar algumas rachaduras. Mas a imagem do fundo dessa tela, onde vocês estão vendo a parte escrita, vocês podem ver que tem uma espécie de uma calçada e uma flor que nasceu ali, né? Que me faz até lembrar um pouco de um conto da Marina Colasanti, que fala sobre a semente jogada no poço, num lugar onde ela foi jogada aleatoriamente e aparentemente, porque era um fosso de luz de um prédio, ela não poderia ser regada, ela não poderia ser cuidada, mas tinha uma basculante lá em cima, no alto, e pelaquela basculante entravam gotas da chuva, um pouco de raio de sol, e isso, de alguma forma, foi nutrindo e fortalecendo as raízes daquela semente naquele lugar onde aparentemente não sairia nada, não nasceria nada. E eis que, com esse cuidado, que veio da natureza mesmo, foi brotando uma bela planta naquele lugar, né? Então, o que isso quer dizer, né? Que apesar dos desafios do cotidiano, apesar da gente, às vezes, ter que lidar com o inusitado, apesar de, às vezes, a gente ter que lidar com as nossas frustrações e com as frustrações da profissão, com as frustrações das pessoas que estão junto da gente, a gente não pode esquecer que a gente fez o nosso melhor, né? A gente não pode esquecer que a gente está entregue para aquela caminhada e que a gente fez aquilo que a gente considerou o melhor. Então, a gente tem que eliminar do nosso caminho, às vezes, essa sensação de nos culpabilizarmos para aquilo que não funcionou. Se a gente fez com amor, se a gente fez com dedicação, se a gente fez com empenho e com entrega, é porque a gente deu a nossa melhor parte para aquilo, né? E tem coisas que às vezes não dependem da gente, dependem do entorno, né? Então, o Abizab traz esse conceito e apresenta para a gente a possibilidade da gente fazer um olhar diferente, né? Para aquilo que a gente aparentemente poderia se frustrar, né? Então, ainda continua ali embaixo, né? Uma beleza escondida bem na frente dos nossos olhos e que damos pouco valor. Que beleza é essa? Né? Que beleza é essa que está escondida e que a gente, às vezes, não dá tanto valor? Uma estética de simplicidade que se revela somente quando desapegamos de um outro tipo de olhar. O olhar crítico, né? Que tipo de olhar é esse, né? O Abizab reside nos detalhes discretos e esquecidos, e é preciso ter muita humildade e sensibilidade para captá-lo, né? Elisa, vou te pedir para passar para o segundo slide ali, por favor.
Então, aqui nesse segundo slide, a gente tem isso, né? Talvez a representação desses dois olhares, e a gente vai fazer essa escolha. Ao que a gente quer se apegar? Ao que a gente quer olhar, né? A gente pode olhar para o caminho da direita, que é um caminho mais árido, onde a vegetação não está aparecendo ali, né? E a gente também pode olhar para esse caminho dizendo, não brotou nada ainda. Este caminho está árido porque está numa outra estação. Mas depois, quem sabe, ele não fique tão belo quanto o caminho da esquerda, né? Então, a gente faz as nossas escolhas e também a gente faz a escolha de onde a gente quer fixar o nosso olhar, né? Naquilo que não funcionou ou na entrega e no aprimoramento que eu posso fazer com uma nova escolha de caminho, né? Então, assim, eu trago para vocês essa reflexão, né? Que a gente encontrou na arte da imperfeição. Não sei se a Helena quer complementar. Eu acho assim, só que a gente também tem que prestar atenção nessa nossa exigência, digamos assim, da gente querer sempre fazer tudo da melhor forma, da forma perfeita, né, sem frustração. Então, às vezes a gente tem projetos, a gente tem sonhos, e enquanto aquilo não está redondinho, a gente não se mexe, ou não faz, porque não tem as condições ideais, né. Então, isso me lembra que um professor meu disse na faculdade, no meu projeto de formação, no meu TCC, né, eu me formei em arquitetura, eu comecei minha trajetória na arquitetura. E aí eu tinha que entregar o projeto, e para mim ele nunca estava bom, né, aquele projeto. Sempre achava que eu podia melhorar uma coisa aqui, outra coisa ali, só que tinha prazo para entrega. Aí o meu professor disse assim, olha, eu acho muito bom tu querer sempre melhorar, né, quer dizer que tu nunca vai ser um profissional medíocre, tu quer sempre fazer o melhor, só que chega uma hora que a gente tem que entregar quando tá, né, para fazer alguma coisa, para acontecer, para ter um resultado, né, então eu acho que a incompletude ali que eu falei, agora vamos largar os desenhos, os nossos traços, às vezes podia estar incompleto para alguém, né, mas é o ritmo da vida esse, né, nem sempre a gente consegue fazer. Alguém escreveu aqui, fazermos o melhor com aquilo que se tem, né, Ellen? É isso aí, esquecer essa incompletude, esquecer essa frustração de não conseguir estar tudo redondinho e perfeito, né, mas de uma forma leve, né, que traga leveza, seja o comum da gente, não a exceção, né, a gente normalmente tem essa leveza de ir assim, né, com essa maleabilidade. Acho que era isso que eu queria colocar também, Paty. Maravilhoso, perfeito. Então, eu vou fazer agora um outro convite para vocês. Acho que a gente pode deixar essa imagem aqui na tela, para que a gente também possa se inspirar com aquilo que a gente quer fazer de escolha para a vida da gente, né? Levando em consideração essa contribuição maravilhosa da Eliana, né? Porque somos seres incompletos e impermanentes, né? Então, a gente também está sempre em busca, né? Então, a gente também tem que poder fazer esse olhar, né? Do quanto a gente, às vezes, não se valoriza, né? Porque, às vezes, a gente valoriza o externo no sentido de que a gente coloca a nossa maior escuta na queixa do outro, naquilo que não funcionou, aquilo que não estava dentro do previsto. Gente, a vida é o inusitado, né? Todos os dias, quando a gente acorda, a gente tem um inusitado na nossa frente e tem uma folha em branco para a gente encher de pinceladas aí, de cores e fazer o nosso caminho, né? E a gente está sempre pronto e preparado para, se for o caso, a gente acrescentar novos aprendizados daquilo que aparentemente não funcionou, né? E aí a gente faz essa escuta para o externo e esquece de se valorizar, de valorizar o nosso movimento na busca daquilo que a gente implementou, né, para fazer o melhor da gente. A gente esquece de agradecer as nossas próprias escolhas. A gente esquece de agradecer por a gente estar na vida naquele dia. E se teve coisas que não funcionaram,
e eu tenho a possibilidade de melhorar no dia seguinte, né? Que bom que eu vou ter essa oportunidade, que bom que eu estou aqui ainda, né? Que bom que eu estou com as pessoas na minha volta, que bom que eu tenho pessoas e tenho colegas que podem contribuir comigo. E as coisas mudam, né, muito rápido, é a impermanência, né, nada é definitivo, a gente pode estar sempre construindo, né? Perfeito. Então, esse convite que eu queria fazer para vocês, né, tragam agora, com esse conceito aí acomodando, né, dentro de vocês, esse novo olhar para o que vocês fizeram, para o que vocês construíram com as cores, para as palavras que foram inspiração para vocês, dessas emoções que surgiram, né, dessa percepção, desse movimento das cores, do criativo, né? E olha para a tua trajetória de vida, olha para a tua trajetória profissional, olha para as tuas escolhas, para as pessoas da tua vida, e vai buscando nas tuas construções, dos desafios que tu já teve, da tua resiliência, porque nós somos seres resilientes, né? Que se impactam com as coisas, mas voltam a exercer as suas funções, né? Olha para esses desafios e vai construindo a partir daí, fazendo uso das palavras que vocês colocaram, trazendo outras palavras para esse cenário. Busca dentro de ti, das tuas fortalezas internas, o teu olhar pelo que tu és grato, pelo que tu és grata na tua trajetória de vida, na tua trajetória profissional, para as pessoas a quem tu agradece. Olha para ti, né? Olha o que tu agradece para ti, né? Enquanto pessoa, enquanto ser humano nesse lugar, nessa jornada. E escreve a tua gratidão aí nessa folha também. Então, a gente vai dar mais uns minutinhos. Se a Elisângela conseguir colocar mais uma música, mais baixinha, para ver se não falha tanto, ver se a internet está mais estável. Mais uns 5 minutinhos, e aí a gente faz um compartilhar, tá bom? Isso. Eu não estou escutando, Elisa, não sei se... Não, a Rô também disse que não. Tá, agora tá. Mas pode deixar baixinho. Mais baixinho, é. É, porque ela tá dando aquelas falhas. Tá. Tá ótimo. Obrigada.
Pedindo para eles tirar a música. Isso, muito bem. Sei que a gente deve ter bastante coisa para agradecer, né? Quando a gente vai mexendo com as nossas emoções de um outro jeito, né? Às vezes a gente mexe com as emoções, mas de um jeito que não é tão saudável, né? Quando a gente está naquele processo que a gente estava falando antes, quando a gente está no processo do nível da exigência do cotidiano, quando a gente está esquecendo, né, que não somos seres completos, que somos passíveis, sim, de ter que buscar inovação, porque aquilo não funcionou. Quando a gente está vibrando nessa energia, né, da culpa, da cobrança das coisas, a gente está trabalhando com as emoções, mas a gente está trabalhando com aquelas emoções que são nocivas para a gente, né? E quando a gente está aqui agora pensando nesse movimento da gratidão, a gente está trabalhando com processo criativo, a gente está fazendo, às vezes, coisas que a gente não faz no nosso cotidiano, né? Que é pegar um lápis de cor e pintar uma folhinha, que é pegar um pincel e uma tinta, né? Então, agora a gente estava fazendo isso e a gente vai movimentando outras energias, outro tipo de emoção, né? E vai se emocionando com a emoção. Então, a gente queria convidar vocês, né? A gente ainda tem um tempinho aqui para a gente poder fazer uma partilha, quem quiser conversar um pouquinho, né, Eliana? Gostaria de ouvir vocês um pouquinho, quem quiser expor alguma coisa, ou suas palavras, ou até mostrar sua folha, o que sentiu. Quem se anima a falar? Estão me ouvindo? Sim. Thaisa, orientadora aqui de Bagé. Oi. Está sendo por um momento bem delicado, nessa função da pandemia. Então, o desenho que eu fiz, eu já fiz umas palavras. Não sei se vocês vão enxergar. Sim, sim. Corações, eu fiz um sol
E embaixo, quando eu me dei conta, eu tinha feito uma lua. E daí eu fui escrevendo. Aí eu escrevi saúde, que é a primeira coisa, né? Que nesse momento é o que eu estou precisando. Paz, amor, fé, harmonia, tranquilidade, empatia, saudade e equilíbrio. Porque eu acho que nesse momento a gente necessita muito de equilíbrio. E na parte da gratidão... Verdade, Caruza. Primeiramente, agradecer a vida, né? A gente tem que agradecer todos os dias quando a gente acorda. Agradecer a minha família, aos meus amigos, a profissão que eu escolhi e que eu não me arrependo, não me arrependerei nunca, porque orientador educacional ele tem que ser por vocação, né? E não por qualquer outro tipo de escolha, né? Pelos desafios diários que a gente tem e, inclusive, pelas experiências ruins, eu fiz uma anotação que elas servem de aprendizado. Está cada vez mais difícil, nesse ano atípico, a empatia e o respeito ao próximo. Porque o que a gente vê nesses últimos acontecimentos, né, quase que diários, é que as pessoas perderam um pouco desse olhar ao próximo. Então, eu acho isso muito importante. Eu acho que esse ano foi um ano difícil para todo mundo, né? Então, a profissão do orientador educacional, muitas vezes a gente se sente meio fora por não ser tão reconhecida, mas a gente é importante, sim. A gente faz parte com toda a dedicação, né? Muitas vezes quase que sem possibilidades de acesso a famílias e que trocam telefones, e aí citando o exemplo da pandemia, né? E não avisam, e mesmo assim a gente segue na batalha. Então, assim, eu nesse momento me sinto muito feliz por estar podendo vivenciar esse momento com vocês. Ontem eu não pude participar, e dizer que, graças a Deus, lá na escola, era quase que impossível a gente resgatar alguns alunos, e a gente conseguiu, né? Com ligações, com insistência, com persistência, às vezes brigando. Aí a gente faz uns áudios brigando, daqui a pouco a gente está lá, beijinho no coração, eles mandam uma fotinho e a gente já se amolece. Então, esse é o papel do orientador, é fazer a mediação e entender que muitas vezes os professores não entendem o que a gente ouve de cada um, né? E eu paro por aqui, porque senão eu falo a noite inteira. Gratidão, Caruza, gratidão. Mais alguém, gente, para compartilhar conosco, falar o que né, a que vocês foram gratas nessa caminhada? O que surgiu aí para vocês? Boa noite. Boa noite. Eu sou a Manuelita, eu sou daqui, moro em Porto Alegre, sou da diretoria colegiada da UERGS. Eu acho que o meu desenho trouxe toda a emoção que a gente está vivendo essa semana, hoje assistindo os vídeos dos núcleos, e eu me dei conta disso depois. Eu fui desenhando, realmente me soltei, e quando eu me dei conta, eu fiz uma mão, não sei se ela aparece. Parece sim. E alguns pontos, assim, que eu imagino que é aquela mão que te puxa, né? Que emana energia de força. Que lindo. E as palavras até que eu coloquei foi apoio, condução, emoção, superação, cuidado, proteção, que eu acho que tem muito a ver com a nossa profissão. E também tem muito a ver com todo esse momento que a gente viveu. Hoje, olhando os vídeos e fazendo uma retomada desse período
por tantas coisas que nós passamos, todos nós, como foi importante dar o apoio a outras pessoas, né? Ser esse apoio, de estender a mão, e ao mesmo tempo não é uma via única, né? Porque no momento que eu estou colocando a minha energia nesse apoio, eu estou recebendo de volta. Então, hoje, percebendo todo o trabalho das colegas em todos os núcleos, todo o trabalho da diretoria também, a construção com outros estados dessa semana, o quanto isso nos revigorou para podermos enfrentar todas essas dificuldades. Então, acho que é isso. E quanto àquilo que eu sou grata, pela vida, pela família, pela minha escolha, cai lá fora agora e que traz vida, e por esse momento especial. Que Obrigada. lindo. Que lindo, lindo, lindo. Gratidão por compartilhar conosco. Muito lindo. Não sei se dá tempo ainda de mais alguém compartilhar. Eu. Cláudia. Tudo bom? Boa noite. Eu sou Cláudia Suzana, orientadora no município de Alvorada. Sou sócia nova, entrei esse ano, estou bem contente. A convite da Edi Costa, que é minha mestra, na verdade, né, que é da Edi. E, então, assim, meu desenho, não sei se vocês conseguem ver, assim, bem abstrato, né, mas é colorido, né, tem colorido, e quando eu vi, assim, me lembrou muito arco-íris. E ouvindo a Manueli, eu acho, assim, que nós, né, eu acho que a pandemia, a questão da importância, do nosso papel, do nosso trabalho, eu acho que a pandemia nos mostrou, né, o quanto o orientador é um arco-íris na escola. É aquele que traz colorido, é aquele que traz alegria, é aquele que abranda, é o bálsamo, é o que adoça, é o que ama, é o que entende, é o que respeita, é o que faz a mediação, é o que acarinha, é o que abraça, o que acolhe, é o que pede, é o que busca, né? Então, eu acho que esse nosso papel, ele ficou claríssimo, né, nessa pandemia. E quando a gente senta para fazer um conselho de classe, conversar sobre as crianças, né? Nossa, mas o fulano está fazendo, né? Porque existe, ninguém conhece mais as nossas crianças e as nossas famílias do que nós. Ninguém, né? E a gente sente muito isso, os professores perceberam muito isso, né? Que peça fundamental nós somos dentro de uma escola para fazer acontecer, né? Eu quero deixar um recado lá para aquelas nossas colegas amadas lá de Uruguaiana, que elas estão um pouco desanimadas. Desanima não, coleguinha, nós somos muito importantes. Vamos trabalhar, arregaçar as mangas, tá? E em relação as cores, né, os sentimentos que me trouxe, né, eu vi a foto da Edi, e a Edi tinha a palavra gratidão, né, e a gente usa muita gratidão hoje, eu acho que é a questão mesmo da gratidão à vida, eu acho que nós nunca fomos tão gratos à vida, né, e de ter a nossa família, e que apesar dos pesares, nós estamos aí, né, enfrentando, passando por tudo isso, e ainda estarmos num lugar onde podemos ser aquele que conforta, né, no meio de tanta dor e desespero, né, então enalteço aqui a família, que para mim é a base, né, presente de Deus, né, acho que Deus está sobre todas as coisas para mim, uma pessoa que acredito muito em Deus. Então a minha família de origem, né, meu pai, né, minha mãe, os meus avós, né, todos aqueles que vieram antes de nós, os amigos, e todas as pessoas que vão passando por nós e que nos constroem e que nos ajudam também a nos reconstruir, né, porque o evoluir está no reconstruir, né, porque a gente não é bom o tempo todo,
né? A gente não é. Quem se acha bom o tempo inteiro, dá uma paradinha aí, vamos pensar que a coisa não tá boa, né? E o trabalho, né? Que coisa boa a gente ter um trabalho, e nós temos um trabalho que nós amamos, gente, isso é divino, né? Eu agradeço isso todos os dias, né? Por ter um trabalho onde, né? Pelo qual eu sou apaixonada. Então, isso é um presentão, né? Nós somos muito abençoadas, né? De termos tido a oportunidade, né? E o desejo e nos propuser. Ficou sem o áudio agora no final, Cláudia. Não conseguimos te ouvir. Tá sem o áudio agora, Cláudia. Tá ligado ali, mas não tá saindo aqui pra gente. Obrigada. Gratidão pelas suas palavras, querida. Gratidão. Mais alguém, gente? As meninas que estavam aqui. Aqui, Helene. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Eu sou a Ellen, sou do grupo de orientadores aqui da cidade de Bagé, sou uma das diretoras do núcleo, né? E fico feliz de estar participando, assim, de ter tido essa possibilidade de relaxar um pouco, né? Diante de... Hoje foi meio tenso, porque eu tinha uma atividade mais cedo na nossa semana, mas, enfim, estou contente de ter conseguido participar. Por praticidade, eu acabei pegando só um dia azul, né? Não escolhi aleatoriamente, porque terminou a atividade anterior e eu fui correndo fazer isso. Então, eu apresento o meu desenho, que foi um desenho, uns rabiscos para lá e para cá, bem tranquilo, assim, bem suave, como tu falastes ali, deixa a mão relaxar e deixa a mão fluir. E eu deixei e fui relaxando nessa energia boa dessa semana, né? A palavra que eu optei, assim, que me veio à mente foi uma só, e foi continuação, né? E eu trago essa ideia, assim, desse infinito que é a vida, de possibilidades que a gente pode vir a criar e vir a aproveitar, né? E a vivenciar. Então, eu tenho essa ideia desse contínuo, de que as coisas não precisam necessariamente acabar, que elas podem se modificarem e se aperfeiçoarem, né? E a minha gratidão hoje, assim, nesse momento pontual, eu além de toda a gratidão à vida e essa possibilidade da gente se reinventar sempre, é a gratidão por este grupo que a gente formou de orientadores educacionais, que foi surpreendente e que também aconteceu em função da pandemia e a oportunidade que nós nos demos de nos modificarmos, né? Nós tivemos ações que nos colocaram em contato com pessoas do Brasil todo e que nos fortalecem nesse momento em que tudo é tão difícil, em que as exigências são grandes e a vontade de preservar a vida também, né? Então, a minha gratidão a esse grupo maravilhoso que se formou de orientadores educacionais de todo o país, que para pessoas que, como eu, e com certeza todas vocês que aqui estão, levam essa profissão no peito, assim, se voltássemos em outras vidas, possivelmente a maioria de nós seríamos orientadores novamente. É muita gratidão ter encontrado esse grupo forte, aberto e com essa vontade de fazer as coisas acontecerem da melhor maneira possível para todo mundo, né? Com essa crença que a gente tem de um mundo melhor através do processo educacional. Então, eu sou muito grata a isso, sou muito grata por ainda estar aqui também, né? E tentar aproveitar da melhor forma possível este momento tão difícil e tão agoniante para muita gente. Então, foi um prazer, as gurias que ministraram a oficina. Obrigada por nos proporcionar esse momento de relaxamento, de reencontro e de olhar para dentro, né? A gente se olhar. É isso. Ah, lindo. Lindo, Ellen. Gratidão pela tua partilha. Muito bom. Oi, posso falar? Pode. Pode, quem? Oi.
Eu sou Síria, eu sou Oi, orientadora Síria. educacional aposentada há 3 anos, né, 32 anos de serviço público, e tinha muito medo desse contato com esse grupo maravilhoso, de ter uma recaída e querer voltar, né? E assim, ó, foi emocionante. As palavras que eu fiz frente ao meu desenho foi intensidade, paz, saudade, amizade, convivência, trocas. Isso é uma coisa que me preenche, me enche de felicidade. Eu não tenho nenhuma tristeza de lembrar desses 32 anos que eu trabalhei com orientadora educacional. Eu morei em Uruguaiana 5 anos, com a Rô, nós trabalhávamos, fazíamos as nossas reuniões, né, Rô? Era um grupo pequenininho, mas a gente fazia funcionar, né? Morei em Pelotas também, não tive a oportunidade de encontrar o grupo lá, morei em Cachoeira, e assim, a minha gratidão é esta caminhada maravilhosa e todas as pessoas que me preencheram, as famílias, os alunos, e esses colegas maravilhosos, a Rosângela, que me acolheu quando eu cheguei em Porto Alegre, e fui conhecer a sede, porque eu me formei em 88, e a primeira coisa que nós fizemos quando ganhamos o certificado de orientadora educacional foi nos associarmos à UERGS. Então, eu sou sócia desde 88, e a primeira coisa que eu fiz quando fui morar em Porto Alegre foi ir conhecer a sede. Então, eu tenho uma gratidão enorme por toda essa carreira e por todas as pessoas que me acolheram nessa passagem da vida que eu tive. Gratidão mesmo. Obrigada por estar aqui com vocês, e eu chorei tanto hoje na live que eu não consegui assistir os vídeos direito, porque eu não tinha mais olhos de tanto que eu me emocionei. Foi maravilhoso. Muito obrigada, gente. Gratidão, querida. Quem mais, gente, gostaria de falar um pouquinho, contar pra gente? Pode. Eu sou a Márcia, orientadora educacional de Tramandaí, da Escola Barão. E é uma grande paixão que eu sempre tive, né, desde a minha opção profissional, foi essa paixão pela orientação. Então, eu sou, assim, muito apaixonada pelo que eu faço. E aí, quantas palavras, né, eu coloquei, então, os pais, o conhecimento, o estudo, a paciência, a persistência, a dedicação, a visão de mundo, a ética e o amor. Eu percebi que eu sempre estudei muito, né? Eu acho que todo mundo, né? Sempre tenta se aprimorar um pouco mais, estudar bastante, para dar conta de todo o nosso dia a dia, né? Que é bem, assim, ele nos instiga a buscar conhecimento. Mas quando eu coloquei o amor na minha profissão, isso fez uma grande diferença. Eu percebi que aquilo abriu portas para mim. Então, agora, o amor vai na frente. E daí ficou tudo muito bom. E quanto ao desenho, eu achei interessante, ó, eu fiz assim, ó, o de baixo, então, dá para... Tá. Mas se a gente virar ele assim, ele dá aquela foto que vocês mostraram, ó, que é assim, a forma como a gente trabalha, né? Que tem aquele chão, aquele desafio daquelas coisas que a gente tem que tratar, daqueles casos e vidas de pessoas, né? Que a gente precisa auxiliar, transformar, acrescentar algo de bom. E na medida em que a gente faz esse trabalho, vai se modificando, né? E vai melhorando, né? Embora às vezes não seja numa perfeição, é claro, mas a gente auxilia, né? Nessa caminhada. Então, achei bem bacana. Então, eu sou muito grata à minha profissão, muito mesmo. Eu amo. Estou quase finalizando a carreira, mas eu acho que fiz bastante. Então, era isso. Muito obrigada, viu? Gratidão. Obrigada. Bom, muito bom. Quem mais, gente? Mais alguém gostaria de falar?
compartilhar conosco. Posso falar? Pode, Rô. Oi, Rô. Bem, eu escutando, né, toda a viagem, o passeio, eu consegui, assim, calmar um pouquinho, né, fechou o olho, né, apesar de escutar lá de fora o barulho da moto, do carro, do marido tocando violão lá na frente, então, assim, mexeu, mas valeu, né, consegui ficar quietinho um pouquinho. Na hora do desenho, peguei um pincel, né, vermelho, eu pensei vermelho, tinha preto, verde, mas peguei vermelho, e comecei a rabiscar, né, fiquei sem levantar o pincel da folha, fazendo, riscando, rabiscando, para ver o que ficava, o que ficava. Aí eu olhei assim, tipo, mas o que foi isso aqui? Ficou um desenho, alguma coisa abstrata, né, linhas para lá, linhas para cá, né, que se cruzam. Pois é, acho que é a nossa vida, né? Acho que é a nossa vida, o nosso dia a dia, né? Como orientadora educacional, né, na escola, no trabalho na Secretaria de Saúde, né, de Saúde Mental, então acho que é o caminho, né? Para lá, para cá. E as palavras que eu pensei foi solidariedade, não é? Persistência, respeito, não é? Compreensão, né, pela situação que a gente está vivendo, né, e empatia. A questão de agradecer. Né? Primeiro, assim, eu agradeço, eu acho que eu sou uma pessoa abençoada, né? Pela situação que a gente está vivendo, né? Com a questão das amizades, com a questão da família, com a questão do trabalho. Então, assim, posso me considerar uma pessoa abençoada. E como a Síria falou, a questão do agradecer, né? Então, assim, ao grupo do trabalho, a nossa categoria, né, a UERGS, e eu sou sócia da UERGS, no caso, não tinha vínculo com a rede estadual, né, era só a rede municipal, formada, então me associei, porque aqui em Uruguaiana se criou, né, existe o nosso colega, orientador Vilmar, que idealizou que tinha que ter em Uruguaiana um núcleo da UERGS, tinha que Porto Alegre vir, né, inaugurar um núcleo aqui. E aí a gente acabou, né, nos formando e a gente acabou entrando nesse núcleo, né, participando com o pessoal que já vinha na caminhada lá dos anos 70, né, a UERGS em Porto Alegre. E aí foi muito bom, porque assim, ó, eu participei bastante com a UERGS antes de participar da rede estadual como orientadora educacional, né, mas sim trabalhando, ainda nem exercendo a orientação, trabalhar com educação infantil, e depois, sim, fui trabalhar na rede municipal como orientadora educacional, né, desempenhar minha função mesmo. E aí, vários encontros, assim, várias oportunidades eu tive através da UERGS, né, como assim, ó, representando a base interior. Então, assim, ó, a congresso, a Campinas, com Naíma, eu até falo hoje, né, que não foi nada legal a extinção da FENOI em Aracaju, né, lá eu estava, né, junto com o pessoal, né, que foi bastante triste, assim, bastante, né, lá voltamos nós, sem FENOI, então sempre, né, mesmo a gente ter estado no núcleo aqui, mais ou menos 17 anos, 18 anos, o nosso núcleo funcionando efetivamente aqui em Uruguaiana, né, como hoje a Elaine falou, eu sempre procurei, e outras colegas, assim, manter contato com a UERGS em Porto Alegre. Então, a gente ia dar curso, encontro, lá falando com as gurias, pedindo para virem aqui a Uruguaiana. Então, assim, esse elo, essa ponte, né, isso a gente sempre... E tem colegas aqui já aposentadas há muito tempo, aposentadas, né, que foram das primeiras, né, participando, sócios da UERGS em Porto Alegre, iam, encontro, cursos. Elas, assim, vibram, porque elas não estão conseguindo tempo, não estão conseguindo situação para continuar, para participar. Mas elas vibram e dizem assim, ó, a UERGS não pode desaparecer, a Uruguaiana não pode, né? Nós temos que manter esse vínculo com Porto Alegre, porque o início, ela fala tem a Eliane fala muito da questão da conquista da sede própria da UERGS, então coisas que elas têm aqui em Uruguaiana, então passam para a gente e dizem, não pode, não pode, não pode. E eu me sinto, assim, parece, assim, aquele compromisso, né? Você deposita muita coisa para os meus ombros.
mas agora esse ano, né, parece que tem umas 4 ou 5 colegas que estão afim, né, da gente 2001, assim, vamos fazer o que a gente fazia lá nos anos 2000, em 98, 97, né, vamos lá levantar, e hoje com o vídeo, com a proposta dos colegas dos outros núcleos aí, eu senti colegas mandando mensagem, né, mas a gente tem que ser assim, mas a gente pode ser assim, como que não? A gente pode, só querer, né, então, assim, ficaram maravilhados com que elas assistiram, algumas assistiram. Então, assim, volto a dizer, né, pessoal, me considero uma pessoa abençoada, né, e parabéns pelo nosso dia. Muito bom. Obrigada. Era isso no momento. Gratidão, pô. Mais alguém quem sabe? Mais alguém que queira contar para a gente um pouquinho? Gratidão, pô. Mais alguém quer Oi? É a tua voz, veio o retorno. Ah, tá. Isso, gente. Estou vendo aqui sempre com o microfone aberto. Acho que não. Tá bom, então. A gente pode fazer no fechamento, então, falando alguma coisa. Pode ser? Eliana, quer falar alguma coisa? Fechando um pouquinho da tua fala aí. Eu acho depois que eu compartilho. Eu queria agradecer, né, muito essa oportunidade de estar aqui, agradecer a presença e a contribuição de cada um. E eu acho... Um pouquinho da tua fala aí. A da Cláudia está aberto o microfone, Cláudia. Essa oportunidade de estar aqui, agradecer a presença e a contribuição. Aí, agora sim. Isso. E aí eu acho para a gente refletir sobre a gratidão, né? Que eu acho que até eu falei sobre isso naquele encontro que a gente participou, né? Que a gente, quando olha no que falta, a gente está acostumada com as perdas e com as faltas, e a gente fica viciada nesse olhar, né? Tá faltando isso, não tá completo aqui, perdi isso, perdi aquilo, tá difícil isso, né? E se a gente se conecta pelo viés da gratidão, a gente começa a ver tudo diferente, né? A ver as oportunidades, agradecer a presença das pessoas que nos impulsionam para frente, agradecer as oportunidades que a gente tem, né? Então, acho que se eu podia encerrar de uma forma, eu imagino essa, assim, da gente procurar exercitar, né, esse olhar de agradecimento e de foco no que a gente tem e não no que falta. Porque, como a gente viu, somos incompletos, a incompletude, a impermanência está aí. E aí a gente vai se frustrar sempre, vai ficar triste com coisas que a gente não precisaria ficar. Se a gente focar o olhar, né, para a abundância que a gente tem, né? Quantas coisas a gente tem em abundância. Nossa, o que nós somos, a nossa luz, né? Tudo que a gente já fez com a idade que a gente está agora, tudo que a gente já viveu de bom, de ruim, em abundância, né? Então, eu acho que a gente esquece um pouquinho que a gente tem essa abundância, o mundo nos dá isso, né? O mundo é abundante, tem para todos, né? Se a gente se dispõe a receber, sendo, como é que aquela coisa que eu gosto quando a gente agradece, a graça desce, né? Eu acho isso bem bonito. Então, é isso que eu queria deixar, assim, para você, se eu posso deixar alguma coisa, né? E a gente fazer essa escolha sempre, todos os dias, quando a gente acorda, escolher o lado que a gente quer vibrar, né? Então, quero também agradecer a oportunidade de estar aqui, né, de estar de novo com vocês, agradecer a UERGS por esse convite, né, de nos permitir fazer esse movimento também, que é de provocação também, né, de tirar vocês um pouquinho da zona de conforto,
mexendo nas cores, né? Fazendo algumas coisas que vocês não... que a gente não está acostumado no nosso cotidiano, a gente nem tem tempo, a gente está sempre correndo, né? Sempre tentando olhar lá na frente, né? E hoje a gente pediu para vocês olharem para o agora, né? Olhar lá na frente, porque a gente está sempre buscando, né? Alternativas, soluções, e pensando o que funciona, o que não funciona, o que eu vou fazer. E agora, hoje, vocês deram essa paradinha de fechar os olhos, de fazer, né, essa meditação junto com a Eliana, e tem essa voz que nos conduz, assim, né, para lugares maravilhosos, né, de vocês poderem contatar com as cores, de contatar consigo mesmos, né, com o sentir, com a emoção, de um outro lugar, de uma outra perspectiva, né, então que vocês possam levar esse momento para a vida de vocês, quando tiver algum desafio, assim, que vocês lembrem, nossa, isso aqui tá me puxando muito para um lado, lembrem desse momento de hoje, que vocês podem escolher o lado também para dar essa equilibrada, né, na vida de vocês. E não falando só da profissão, né, falando do cotidiano mesmo, né, porque nós não somos somente a nossa profissão, nós também temos a nossa vida pessoal, né, a gente tem a nossa família, a gente tem as nossas convivências sociais, que hoje está na tela, mas elas têm que continuar, né, gente? A gente tem que fazer essa manutenção do vínculo, do afeto, né, de estender o olhar. Vou usar uma palavra que a Síria falou, que eu acho que ela é fundamental na vida da gente, que é a empatia, né? Então, que a gente assuma esse compromisso, né? O compromisso também de se encantar e de se emocionar com as coisas da vida, para além daquilo que nos desafia, nos desacomoda, que é a exigência do cotidiano, né? Então, também escolham trazer emoções boas, também escolham fazer esses movimentos de ofertar prazer para a vida de vocês, né? Então, acho que era um pouco disso também que eu queria trazer como fechamento desse encontro, e deixar aqui a palavra gratidão para todos e cada um de vocês, enquanto pessoas e orientadores educacionais. E a certeza de que está tudo dentro de nós. Tudo. É só a gente buscar. É verdade. Às vezes fica apagadinho, esquecidinho, mas tá tudo aí. Que momento único, hein, meninas e colegas todas. Eu vou dizer que nem esse temporal foi incapaz de atrapalhar esse momento, porque a gente ficou aqui com medo em função da transmissão. E cá estamos, né, concluindo esse momento de agora, com tanta propriedade, carinho, escuta, internalização, né? Então, muito obrigada, Patrícia e Eliana. Certamente quem aqui participou se entregou, e quem estava nos acompanhando no chat, que eu fui colocando ali, todos com muita gratidão por este momento, deixando muito, muito claro o quanto especial a gente também, enquanto profissionais, também nos olharmos lá dentro, né? Termos coragem de nos olharmos, né? De se entregar, e acho que a vida é isso, é entrega constante. Orientador educacional é entrega constante. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra para a Rosângela. Por favor, Rosângela. Pois então, eu me poupei até agora, sabe? Fiquei quieta, percebendo, sentindo. Eu vou te dizer uma coisa, Eliana, tu conseguisse não só me fazer transportar para um lugar, mas eu consegui permanecer no lugar, eu consegui sentir o perfume do lugar, e eu não quis voltar. Eu tive dificuldade para voltar, sabe que chegou uma hora que eu meio que dei uma baqueada, tive que fazer força para voltar, porque o lugar estava muito legal. E esse lugar, ele deu uma situação que eu acho que é isso que eu gostaria de passar tanto para ti como para a Paty. Vocês tiveram, e eu coloquei nas coisas que eu
gostaria de agradecer na minha vida é a coragem de nunca desistir e a certeza de que tudo no final vai dar certo e que tudo pode melhorar e que tem muita coisa para fazer e que nós somos impermanentes. Foram palavras que eu coloquei. A gente vive a dualidade da tranquilidade, da paz, da impermanência, da contemplação, da universalidade e também da finitude, né? E isso nos faz, todo dia, olhar para esse dia como mais um dia, mas como menos um dia, né? E acreditar que a gente possa ter um caminho muito longo na questão da impermanência, né? Somos impermanentes, mas somos eternos, né? E dizer para vocês que essa semana a gente está vivendo, assim, usar as palavras que a nossa primeira presidente da UERGS usou quando aconteceu o dia 4 de dezembro de 1968, ela disse que estavam vivendo a apoteose, não é? Daquele momento, e nós estamos vivendo outra vez essa apoteose. Eu acho que nós conseguimos criar, com todo esse grupo que aqui está agora, nesse momento, todo o grupo que está junto conosco, assistindo, ou quem não está assistindo, ou quem arrumou, quem planejou, quem organizou, quem não pôde estar aqui agora, nem ontem, mas estará amanhã, e estarão sempre juntos, nos desafiam a que o meu desenho de ficar sentada embaixo da árvore com um gatinho do lado não possa acontecer. Eu já tenho um longo tempo de aposentadoria, né? Penso às vezes, acho que chega, né? Acho que eu incomodo demais as meninas lá na UERGS, fico sempre incomodando, dizendo, papapá. Mas eu acho que o compromisso social que a gente tem na transformação desse mundo, desse tempo que a gente vive, apesar das chineladas que a gente leva, em cada eleição que a gente leva de chinelo, de relho, né? A gente não pode perder a esperança de que um dia, em algum momento, realmente a gente vivencie a empatia. Porque a gente fala da empatia, que a minha companheira Cília falou aí agora, mas a gente não a vivencia. A gente passa do lado. Porque no momento que eu consegui me transportar por segundos, e vocês conseguiram fazer isso nos 2 momentos que a gente viveu com vocês, nos transportar para o lugar do outro, acho que o mundo fica um pouquinho mais humano, mais sensível, mais delicado, mais amoroso, e a gente, com certeza, como orientadora educacional, poderá fazer, com certeza, não tenho dúvida disso, fazer com que os nossos alunos sejam um pouquinho menos sofridos, que eles sejam um pouco mais felizes, né? Que a gente tenha realmente essa capacidade, que a gente sabe que a gente tem dentro da gente, né? Tudo está aqui dentro. Que a gente possa também socializar com toda essa comunidade com quem a gente trabalha. E, meninas, com certeza, nós nos encontraremos muitas vezes, em muitos momentos, e tenho certeza que esses momentos serão assim. É como a gente disse para as meninas dos núcleos, nós vamos sair de Porto Alegre de ônibus e vamos visitar o Rio Grande por um mês, né? E vocês, com certeza, vão junto para fazer prática, que a gente ama tanto, né? Eu agradeço em nome, assim, de todo o povo que está assistindo, que vai assistir, e a coragem que vocês nos cutucaram, né? Para que a gente tenha de se colocar e, em primeiro lugar, a gente entrar um pouquinho para dentro da gente. Que a gente, às vezes, tem um pouquinho de receio de entrar para ver o que a gente vai encontrar lá dentro. E vocês nos desafiaram, a gente aceitou o desafio, e é só agradecer a vocês por tudo isso. Amanhã tem mais. Né? Beijo, muito obrigada, meninas. Agradeço a vocês. Só lembrar, né, Ana, tu vais fazer a chamada para amanhã e para sexta, né? Amanhã teremos, então,
a live com o NOERG, Núcleo de Orientadores Educacionais de Rio Grande, falando sobre saúde mental e saúde do nosso corpo, ou do todo, né? Então, vai vir aí um trio bastante bacana, muito interessante, jovem, que a gente também precisa, né? Então, estão todos convidados, todos e todas, e nos vemos amanhã também. Todos convidados. Uma boa noite, então. Sai uma foto coletiva, Ana? Claro que sim. Opa, Glaucia saiu. Ó, Glaucia, volta. A gente saindo. Aguardem um pouquinho. Vou fazer aqui. Olha para cá. Pronto. Uma boa noite a todos. Isso ficará nos anais da semana. A primeira Semana Nacional da Orientação Educacional, hein? Puxa vida. Muito obrigada, gente. Até amanhã. Abraço.